Jesus Cristo está sendo levado para a cruz. A cruz era dele. A cruz era necessária. A cruz estava no coração de Deus desde antes da formação do mundo. Jesus tinha apanhado tanto, a noite toda. Ele tinha apanhado tanto. Ele foi preso, foi levado para Pilatos, de lá ele foi para Anás, de Anás para a casa de Caifás, que era genro de Anás, de lá ele volta para Pilatos, aí ele vai para Herodes, ele volta. Ele apanhou demais. Os dois que estavam com ele crucificados, carregaram a cruz do princípio ao fim, sem problema. Mas eles estavam com medo que Jesus não chegasse vivo no Calvário. Quem estava no caminho? Um negro. Cireneu. O Simão Cireneu. Foi ele que ajudou. Foi ele que deu a mão para que a promessa se cumprisse, para que Jesus fosse morto na cruz. Foi um negro. É a participação, é a presença negra ali no caminho da cruz, para aliviar o Salvador. Isso é extraordinário. Agora, para quem está assistindo, vai perguntar, como sabemos que Simão Cireneu era negro? Porque Cirene, quem é de Cirene, não é? Quando você chega no início da igreja, a maior igreja do primeiro século, Antioquia. Porque quando houve a diáspora da igreja, a igreja começa a aparecer em Antioquia. Os apóstolos não queriam ir, mandaram Barnabé. Barnabé ficou maravilhado, foi chamar Paulo de Tarso. Paulo, vem que tem um espaço contigo para ti no meu ministério. Vamos para lá. Paulo pegou a mochila e foi. A Bíblia diz que Barnabé discipulou Paulo e os dois juntos discipularam na igreja de Antioquia. Que coisa linda, né? E a ponto de, em um ano, os discípulos serem chamados de cristãos, o apelido que na época era pejorativo. Não é? Mas a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí diz, Barnabé, Lúcio de Cirene, Mais um de Cirene. Simão, por sobrenome Níger, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha essa turma que compunha a liderança da maior igreja do primeiro século. Barnabé, tudo bem. 2 negros, O de Níger. o de Níger e Lúcio de Cirene, outro Cireneu. Então vou explicar também para o pessoal. Diga. A origem de Níger. Níger, negro, não é? Negro. Então, 2 negros e um Manaém, que era Colasso de Herodes, o tetrarca. Era um irmão de criação. Foi criado de favor. Não tinha pai nem mãe lá fora. Foi criado de favor. Eram esses. Olha só a cúpula da igreja. Quando que se daria espaço para esse tipo de gente hoje? Mas o Espírito Santo disse, separai-me agora a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Esses 3, 2 negros e um filho lá de fora, impuseram as mãos sobre os 2 primeiros missionários da igreja no trabalho apostólico e os enviaram. A igreja não sofreu desfalque, a igreja cresceu. Então, essa presença negra na liderança da maior igreja do primeiro século. Nós vemos Deus usando os negros. Quando você vai ao Egito, o Egito é África. Sim. Eles eram negros. Sim. Quando você vê os sarcófagos dos faraós, você vê eles negros. Não foi para lá que Deus mandou o povo dele? Ah, mas eles trataram mal. Mas por que Deus mandou levar Jesus, mandou José levar Jesus e Maria? O Egito os abraçou. O Egito manteve Jesus vivo. O Egito o protegeu.
um país negro. José também, com toda a família dele, Pois eles foram para lá e receberam a acolhida ali, e dali geraram toda uma nação. Pois é, uma nação. Então, eu tenho muita alegria como cristã de saber que eu sou negra. Coisa boa. Eu tenho muita alegria. Coisa boa. Muita Agora, alegria. Diga. agora, vamos lá. Vamos fazer o trabalho investigativo. Vamos lá. Quantas línguas você fala? Olha, para falar mesmo, eu falo português e inglês. Porque italiano eu não tenho mais a fluência. Mas teve. Eu tive professora de língua italiana. Uau. Mas eu fiz doutorado em italiano. Mas o francês também eu falava como falo português. Mas eu preciso desenferrujar isso tudo. Eu fui pregar no Haiti, o primeiro congresso de mulheres evangélicas. Quando cheguei lá, no terceiro dia eu estava falando francês. Volta, né? Volta. O meu problema é que eu não sei a Bíblia em francês. Eu sei a Bíblia em inglês e em português. E o meu árabe é nós vai, nós vem. Por que o seu gosto pelas línguas? Porque, afinal de contas, você foi professora de italiano. Falou francês. Né? Fala o inglês. Por que o seu interesse pelas línguas? Não foi o meu interesse. Não foi? Foi uma coisa que chegou para mim. Que aconteceu? E eu não Sim, pedi pelo pai. Papai não admitia que um filho não falasse o inglês. Ele não Sério? admitia. Não admitia. Uau. O evangelho e a língua inglesa foram a herança que ele deixou. Porque ele era pobre. Estive uma vez numa igreja em que o pastor estava muito eufórico por missões e disse, não vou orar mais para ninguém fazer vestibular. É terminar o curso e ir para missões. Eu disse, pastor, se o meu filho fosse da sua igreja, ele ia sair hoje. Ele ia sair hoje. Entre todos os apóstolos, quem foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios? Paulo. Porque falava hebraico, aramaico, latim e grego. Ele era um homem versado, ele conhecia a literatura mundial. O 1 Coríntios 13 é a maior refutação sobre o amor que existe em toda a literatura mundial. Sensacional. Até hoje. Até os dias de hoje. Veja o homem como ele entra. Ele entra de uma forma espetacular. Quando eu começo a ler 1 Coríntios 13, eu tenho que estar em pé para poder me sacudir. Porque ele começa atacando os 3 poderes, menina. Na hora, quando ele Quais fala... os 3 poderes? Ó, Vamos lá. se eu... Se eu falar. É Grécia, Roma e Israel. Ele disse, se eu tivesse o dom de falar todas as línguas, quem é que puxava pelas línguas? Quem é que puxava pela oratória? Grécia. Então, foi esse primeiro que cortou. Depois, se eu tivesse o poder para dizer a esta montanha, levanta-te e atira no mar, quem era poderoso? Roma. Se eu tivesse o dom da profecia, Israel. Então ele vai assim, cortando, vai direto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, quem puxava pelas línguas é a Grécia, a cultura. E não tivesse o amor, seria como bronze que soa e como símbolo que retine. Isso. Você sabe onde vai atacar? E Paulo foi longe. Ele foi lá na estátua multimetálica do sonho de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor queria saber como seriam os governos mundiais. Deus deu a visão da estátua multimetálica. A cabeça era de ouro, peito e braços de prata, corpo aqui de bronze e pernas de ferro. E os pés, metade de ferro, metade de barro. A cabeça do ouro, que é a cabeça, piorou a qualidade do metal para a prata. Da prata, piorou para o bronze. Do bronze, piorou para o ferro. Mas todos eles são metais. Eles não têm vida. Olha aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou e como símbolo que retine.
eu só sirvo para fazer barulho. Todos os governos, porque não tinham vida. Aí ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, Israel. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se tiver um amor, serei. Então, ele ataca esses 3 poderes. Logo no início, essas 3 forças. Paulinho era esse portento. Porque só uma pessoa que tinha um conhecimento cultural tão grande poderia fazer dessa forma. Né? Quanto mais, eu digo para os jovens, leiam, estudem muito, mas façam o máximo para que vocês tenham autoridade, para que vocês conheçam o que vocês dizem. A Bíblia fala... tem uns versículos bíblicos que agora não me vem à mente, mas que a Bíblia esconde tesouros. A palavra que Deus esconde tesouros, né? Isaías 45. Isaías 45. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala que Deus tem tesouros escondidos e riquezas encobertas para aqueles que amam o Senhor, né? Que adoram o nome dele. Você escreveu um livro. Tesouros escondidos. O que te levou a escrever e qual o cerne principal dele? Olha, se Deus tem tesouros escondidos para nós e riquezas que estão encobertas, você pensa, se Deus tem tesouros para mim, por que eles estão escondidos? Porque os tesouros de Deus nós temos que buscar pela fé. Os tesouros estão escondidos dentro de minas escuras, de cavernas de muito difícil acesso. Quando nós olhamos para o sofrimento, desde que o homem pecou no Éden, ele foi expulso com a mulher para o lado leste do Éden. Ele foi expulso levando uma promessa. Eva tinha a promessa do Messias. E Deus diz para Adão, Adão, por tua causa, amaldiçoada é sobre a terra, é toda a terra. Pensa o que é isso. Todo o planeta, animais, vegetais, tudo ficou sob maldição. Vem o sofrimento, vem a doença, vem a morte, vem a dor. Vem o osso quebrado, a dor de dente, tudo isso. Incluindo a natureza, cegueira. né? Toda a natureza, né? Exato. Toda a natureza, ela geme. Pois é, geme, está lá em Romanos 8. Olha, então, essas são cavernas escuras, onde nós entramos, para buscar que tesouros estão ali, escondidos. O que tem ali? Porque tesouro você não encontra nas vitrines das lojas. E você também não encontra nas prateleiras do supermercado. Tesouros estão dentro de minas. Você precisa ter uma machadinha, você precisa ter uma lanterna, e você precisa acreditar que tem tesouro lá, porque você não viu, mas você tem a esperança que move. Porque a esperança que se vê não é esperança. Mas a fé é certeza do que você espera. E é convicção de fatos que você ainda não viu. Então, os tesouros que Deus tem para nós estão escondidos nessas cavernas, das dores, dos lutos, das humilhações, do desemprego. Isso são cavernas escuras que nós enfrentamos com a fé. Na presença de Deus. Uma das coisas que o Davi diz, ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O vale existe. Eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você, mas é você que vai enfrentar o vale. E se você não tiver fé nesse cajado, você não enfrenta. Sabendo que não é a morte que você vai enfrentar, é só a sombra dela. Porque a morte já foi vencida. A morte já morreu com Jesus, mas ficou a sombra, ficou o pavor. Eu costumo dizer, se passa um caminhão aqui, a sombra dele vem sobre você, você se assusta, mas você não morreu, porque a sombra do caminhão não mata. O que mataria seria o caminhão. Então a morte já foi levada. Então eu escrevi, tem riquezas que estão encobertas da gente,
que a gente não vai buscar. Mas aí entra numa questão aí, 2 questões que a gente precisa discutir com o nosso pessoal aqui também. 2 questões. Primeiro, se ela está encoberta, Deus tem interesse, se foi Ele que escondeu, Ele tem interesse em que nós descobrimos isso tudo. Eu entendo assim. Segundo ponto, se você não decidir cavar, buscar, sair do lugar, sair da sua zona de conforto, você nunca vai encontrar. E para isso você tem que sentir a necessidade. Não, mas peraí, mas tem gente que sente necessidade, mas não sai do lugar também não. Abúlico e preguiçoso. Não é? Não tem uma vontade. Porque para você sair de uma situação, você tem que tomar decisões. Primeiro você tem que conceber a ideia, eu preciso sair daqui. Como que eu vou sair? Você estuda. Eu então vou sair assim. Mas tem que executar. Ela tem que executar. Eu estou focando nesse ponto porque eu sei, por causa da audiência que manda pra gente, e fica perguntando, às vezes, muitas vezes a mesma coisa. O meu problema é assim, como é que eu saio disso? Não. E vai passando e vai aprendendo. Falo, vamos estudar a Bíblia, vamos focar. A Bíblia tem a solução para tudo. Ela tem a solução para tudo, quando a gente se dedica ali mesmo. Eu sempre falo, amor a Deus tem que amar a palavra. Não tem como a pessoa amar a Deus e não amar a palavra dele. Porque a gente vê o povo falando assim, mas eu sou tão apaixonada por Deus, mas eu amo tanto Jesus, mas é mentira. Eu acho que... Jesus Cristo diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. Aí não tem como você falar que ama Deus, que ama Jesus e não caminha dentro daquilo ali. E aí, mais uma coisa. Então, eu vejo algumas pessoas nessa questão cíclica, parece, né? Sim. Mas não tem coragem, não tem forças ou não tem determinação, a braveza de sair do lugar e falar, não, eu vou ir. Exato. Quando o apóstolo Pedro nos ensina isso, ele diz que Deus nos dá a fé necessária para nós aceitarmos Jesus. Mas depois que nós aceitamos Jesus, há uma construção que depende de nós. E ele diz assim, pelas quais tem sido doada, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Eles não têm. Nós temos que ir botando. Parece que Pedro estava aqui interessado em aritmética, que ele diz que nós acrescentamos, nós somamos e Deus multiplica. Ele já lhe deu a virtude, a fé. Agora você vai construir. Você acrescenta a virtude, que é a excelência moral, ele multiplica a sua fé. Aí você acrescenta conhecimento. Aí ele multiplica a sua fé. Aí, e assim você vai acrescentando, ele vai multiplicando. Então essas pessoas não construíram nada. Não. Porque não conhecem a palavra. Precisa conhecer a palavra. Então, quando Deus nos fabrica no ventre da nossa mãe, Ele determina o número dos nossos dias. Deus determinou que um homem com outro homem são 2 homens. Uma mulher com outra mulher são 2 mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Todas as vezes que uma mulher e um homem se deitam, eles abrem uma legalidade para que Deus traga uma vida ali. E Deus traz uma vida no ventre da mulher, onde Ele preparou um berço que nós chamamos de útero. O homem deixa o seu material ali. Se ele for embora, nunca mais voltar, não tem problema. Deus vai pegar aquela semente, vai pegar o material da mulher, Ele traz uma vida de lá e vai tecendo um corpo para essa pessoa viver aqui na terra. Porque para ela viver aqui na terra, ela precisa de um corpo daqui da terra. O salmista fala isso no Salmo 139. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro, foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Então, Deus determinou quantos dias eu vou viver aqui na terra. Isso é um conforto. Foi Ele que determinou. Ele não tem que pedir licença para levar ninguém. Ele leva na hora. Ele leva na hora que ele... Ele trouxe. Ele leva. Porque quando você descobre que está grávida, a criança já está lá. Já é verdade. O que prova que não foi você que fez. Nem seu marido. Senão vocês não tinham nenhuma surpresa. Foi ele que fez. Quem mandou vocês deitarem juntos? Entrou na legalidade. Pode ser casado, pode não ser. Deus traz uma pessoa. E o número dela, número de dia dela, estão determinados. Portanto, eu não perdi ninguém. Aquela pessoa saiu do meu campo visual, digamos assim. Não está na zona focal nem extrafocal. Partiu